muito boa noite, caríssimo telespectador e internauta que nos veio a partir da TMT, como também é o caso da nossa página do YouTube, FTV Lives. Estamos cá para mais uma edição do programa Debate Político, que passa todas as noites de sexta-feira no seu ecrã para lhe proporcionar o melhor do debate. E hoje não vai ser diferente. Temos três painelistas que nos vão ajudar a compreender os temas que marcam a atualidade nacional. Primeiro, vamos começar por falar ou discutir em relação ao tema que diz que a Frelimo, a partir do seu presidente, como também da República, Daniel Chapo, alega uma ofensiva ocidental contra os partidos libertadores, não apenas de Moçambique, como também de toda a África. Em segundo lugar, vamos falar sobre a reação do Conselho Constitucional em relação à aprovação do partido de Venance Mongane, que primeiro se pretendia que se chamasse Ana Malala. Em terceiro, vamos comentar em relação ao pedido dos empresários quanto à retoma da escolta militar em Cabo Delgado, possivelmente por conta dos casos de terrorismo. E por último, sobrando tempo, vamos falar um bocado em relação à greve dos transportadores e o caos que isto está a causar. Chamamos a sua atenção, pois vamos começar agora mesmo. Professor Pangaia, muito boa noite. Temos o primeiro tema a ser discutido, mas em 2-3 minutos a oportunidade para serem apresentados os pontos prévios para esta noite. Por favor, faça-nos saber como é que olha para esta alegada ofensiva ocidental contra os partidos libertadores, na voz de Daniel Chapo, que é presidente não apenas da Frelimo, mas também da República de Moçambique, e esteve a mencionar este fato já na oportunidade que ele teve de estar com a JM, quando foi eleito Constantino André para o cargo de secretário-geral daquela mesma agremiação. Como é que faz essa leitura? Muito boa noite. Boa noite para si, boa noite, doutor. Boa noite, Mulungu, e boa noite, telespectadores. Vamos poder aqui partilhar aquilo que é a conjuntura política e geopolítica nacional e, com isso, estabelecermos as nossas contribuições nesse sentido. Antes, eu pretendia poder apresentar um ponto prévio relativamente à pobreza que está a acontecer no nosso país versus contribuições que as multinacionais estão a dar. Neste caso, volto novamente à rebalta a questão da Mosal, uma companhia de fundição de alumínio. Qual é a contribuição que essa companhia está a dar ao país? Sabemos que a Mosal é uma das empresas mais importantes do país, sobretudo no concernente às exportações que estão sendo feitas. No entanto, os dados da Conta Geral do Estado do ano de 2024, divulgados, portanto, em junho, mês passado, pelo Ministério das Finanças, indicam que a Mosal ela não pagou dividendos ao país no ano de 2024. Não há uma explicação clara sobre isso, mas, no entanto, há uma explicação que não cola, dizendo de que, devido às manifestações que ocorreram no ano 2024, e, por conseguinte, a Mosal ela sentiu-se prejudicada e daí que não deu nenhum dividendo ao Estado moçambicano, apesar de ter lucrado 2,5 mil milhões de dólares americanos. Mas nos cofres do Estado não encaixou nenhuma quinhenta. Então, esse cenário era preciso que o governo viesse explicar quais foram os motivos reais que fez com que o Estado aceitasse uma situação dessa, de uma empresa que teve esses lucros de 2,5 mil milhões de dólares e não ter dado nenhum dividendo ao governo moçambicano no ano de 2024. E, para além disso, temos aqui a falar com relação àquilo que foram a totalidade dos dividendos entrados no cofre do Estado, que foi um total de 12.870,6 milhões de meticais, dos quais 308,5 milhões foram dividendos obtidos pela HCB. O país tem muitas outras multinacionais, mas estamos a ver aqui dos 12.800, cerca de 13 mil, 7 mil, pouco mais da metade, foram neste caso, dividendos obtidos pela HCB.
onde estão as contribuições de outras instituições? E dessas contribuições estamos a ver apenas a ENH, portanto, que contribuiu o resto dos 2.000, a CFM, EMOSE, EDM e Revimo. Não está muito claro com relação, por exemplo, à carbonífera de Moatize, que está neste momento a ser explorado pela Vulca Moçambique, a Jindal, dentre várias outras, as areias pesadas de Moma, e temos também as areias pesadas de Chibuto, onde estão as contribuições desses e que poderiam estar a impactar no concernente ao combate à pobreza que o país está a passar, sobretudo no setor da educação. Então, é exortado o governo a poder se explicar qual foi a desculpa real que o governo engoliu para aceitar que a Mosal, no ano de 2024, não tivesse dado nenhuma contribuição, apesar de ter lucrado, de certa forma, coisa. O último ponto prévio tem a ver, neste caso, com o pronunciamento do presidente da República, Daniel Francisco Chapo. Aliás, o questionamento do presidente da República ao membro fundador daquela congregação religiosa que acolheu as negociações de 1992, de que se o Acordo Geral de Paz ainda estava em vigor. Naquilo que é a espinha dorsal do Acordo Geral de Paz, vemos que é a unidade nacional. A guerra, ela eclodiu essencialmente, dentre vários outros motivos. Está aí o problema da unidade nacional. Então, enquanto o Moçambique não puder conseguir ter esse ganho da unidade nacional, o Acordo Geral de Paz não pode ser questionado. Ele ainda está em vigor e eu não consegui perceber exatamente a razão pela qual que se questiona a natureza ou que esse acordo estaria ou não em vigor. Nós poderemos questionar isso se efetivamente tivermos alcançado a unidade nacional no nosso país. Relativamente a essa questão que coloca sobre o Ocidente estar a poder investir para poder remover os partidos de libertação nacional ao nível de África, provavelmente não pode ser isto que esteja a acontecer no nosso país. Tendo em conta aqui, o país ofereceu praticamente a indústria extrativa ao Ocidente. Não consigo perceber até que medida em que o Ocidente, apesar de que o país está a explorar, esteja neste momento contra o governo atual. Porque quem facilitou os contratos todos que estão sendo neste momento explorados os recursos do nosso país é o próprio governo. E outra coisa, nós vimos os ocidentais quando vieram aqui assistir às eleições gerais que ocorreram no ano passado, vimos qual foi a reação das ocidentais. Quando tivemos, se lembra, que foram declarados 275 ilícitos eleitorais, que mesmo assim o Ocidente não se pronunciou concretamente sobre a validade ou não das eleições que nós tivemos em 2024. Então, para mim, considerar que o Ocidente esteja a poder investir para derrubar os partidos de libertação nacional ou os movimentos de libertação nacional, não me parece efetivamente que isso esteja a acontecer. Caso contrário, nós teríamos visto a relação existente entre o governo e o Ocidente de uma forma azeda. Mas o que estamos a ver agora é uma relação amistosa. A maior parte daquilo que são os contratos nacionais são explorados por esses ocidentais. Então, por que é que atribui esse contrato aos ocidentais, sabendo que eles mesmos estão contra esse governo? Então, há uma contradição desse discurso. Há uma contradição. É verdade que se o Ocidente efetivamente estivesse entristecido com esse governo e estar a financiar a oposição, por que então que o governo está a atribuir primazia
na exploração de recursos a esses ocidentais? A pergunta está aí. Muito bem. Acredita, já em 2 minutos, que esta análise, segundo a sua percepção do Presidente da República, é uma retórica para desacreditar vozes de fato críticas na sociedade moçambicana? É que essa resposta está no Presidente da República. Por que entrega recursos naturais, recursos minerais, a indústria extrativa ao Ocidente, que está a combater ao governo que ele dirige? E que contratos que se estabeleceu com esses ocidentais? São contratos pícios, contratos que praticamente não trazem valor acrescentado para o país. Estamos a ver aqui que, afinal de contas, maiores dividendos que esse país está a ter é com a nossa própria HCB, diferentemente dessas empresas multinacionais, maioritariamente ocidentais. Agora, como é que se explica uma situação dessas em que, por um lado, o Ocidente praticamente é inimigo deste governo, mas este mesmo governo facilita, entrega as riquezas ao inimigo para poder continuar. Quer dizer, é extremamente difícil compreender um discurso desta natureza. Muito bem, muitíssimo obrigado, professor Pangai. Passamos a palavra para caríssimo Mulungu. Muito boa noite. Em 2, 3 minutos e seus pontos prévios, porque o que mais nos interessa neste momento é analisar os pronunciamentos do Presidente da República já no seminário de incubação dos membros da OJM, quando Constantino André foi então eleito como secretário-geral daquela mesma agremiação. Acredita, Mulungu, que a Frelimo não consegue distinguir vozes críticas ou críticas legítimas de movimentos coordenados por interesses externos? Muito boa noite. Boa noite a Cibelis, ao magnífico reitor e também ao professor Pangai, e em especial a quem nos acompanha a partir de casa. Estamos cá para discutir em torno daquilo que são os fenómenos políticos, económicos e sociais a nível nacional. O meu ponto prévio, primeiro, é a questão dos inteiros dos nossos heróis, aqueles que tombam na batalha em nome ou em defesa da nação. Eu creio que o processo ele chega a ser um pouco doloroso para as próprias famílias devido às demoras para poder, de facto, efetivar este processo de chegada ou entrega do corpo às famílias, porque este período todo ele cria, de facto, uma consternação enorme em termos de dores para a própria família, e a partir do momento que o corpo chega num estado um pouco avançado em termos de decomposição, e isto dificulta muito o próprio reconhecimento para as próprias famílias. E isso cria mais a sensação de facto, o seu ente querido ainda estiver em vida, e suscita muitas dúvidas. Então eu creio que há que se rever os protocolos do Ministério da Defesa quanto ao tratamento deste assunto para diminuir este impacto moral às próprias famílias. É verdade que, em parte, a partir do momento que o nosso irmão moçambicano ele jura a bandeira, ele passa de facto a pertencer ao próprio Estado, e principalmente às Forças Armadas, e elas é que detêm de facto qualquer tipo de decisão. E a família somente é por respeito e reconhecimento que eles acabam incorporando neste processo de realização dos inteiros. Mas tudo é da responsabilidade do Ministério da Defesa, tendo em conta as suas normas. E outro, porém, é a questão de o governo ter anunciado que vai se usar tratores coatrelados para transporte público nas zonas rurais. Eu trago este ponto porque eu percebo, a nível das redes sociais, uma desqualificação desta ação do governo, principalmente de quem usa o WhatsApp e vive na cidade. Temos que compreender uma coisa. Nós que vivemos na cidade temos transporte condigno, e quem vive nas zonas rurais muitas das vezes não tem transporte, e principalmente tendo em conta a configuração física do local, há locais com passagens de rios e também tem problemas de degradação. Então há muitas dificuldades de alguém por iniciativa particular poder inserir lá a sua viatura para proceder com o serviço de transporte público. Então eu creio que esta iniciativa, por mais que sejam vistos os tratores como algo desumano, porque muitas das vezes transportam animais, eu creio que para a resolução de um problema
a curto prazo, eu creio que ela vem, de facto, sanar em parte este problema de transporte. Vai conseguir mobilizar uma boa parte da população que quer sair dessas zonas rurais para fazer as suas atividades. E este transporte, de facto, mesmo com problemas de acidentes geográficos, ela, de facto, facilita este processo. Então, a curto prazo, eu creio que tenha sido bem pensado por parte do governo. Agora, eu creio que fica reservado ao próprio governo também uma disposição para poder melhorar as vias para que estas populações também futuramente possam, de facto, usufruir dos transportes convencionais que nós que vivemos cá na cidade estamos também a usufruir. Porque eu vejo que olhar e desqualificar este assunto, isto constitui-se uma questão de inação, ou seja, não estamos a excluir aos outros na questão de transporte. Eu creio que é bem-vindo para essas comunidades que há muito, de facto, têm sofrido, andam quilómetros e quilómetros a pé, e eu creio que isto vai reduzir o seu tempo de mobilidade nas suas zonas. Olha, respondendo a essa questão do presidente ter, de facto, levantado a ideia de estar a sofrer, os grupos libertadores em África estarem a sofrer uma perseguição por parte do Ocidente, eu creio que pelo fórum, trata-se de um fórum da OJM, é um fórum partidário, ele como presidente do partido, eu creio que soa muito bem dentro do próprio partido esse tipo de discurso. Então, compreendendo dentro do próprio partido, eu creio que sim, há mecanismos de como colocar isso. Agora, como Estado, eu creio que a visão é outra. Mas primeiro vamos nos centrar nessa questão do partido. A maioria dos partidos libertadores em África ascenderam o poder com auxílio da URSS, da China e de vários estados que não são alinhados aos modelos de governação ocidental. Daí que quando estes ascendem às independências, Moçambique, Angola, não assumiram uma relação muito amistosa com os estados ocidentais. Isto devido às características pelas quais estes movimentos surgiram e ascenderam ao poder, mas também pela própria Guerra Fria, que criou em parte este tipo de ambiente. Ou seja, na Guerra Fria nós tínhamos o Bloco Socialista e o Bloco Capitalista. O Bloco Capitalista não apoiou muito a questão das lutas de libertação dos povos, ou seja, a questão da autodeterminação dos povos, mesmo que isso estivesse bem plasmado naquilo que é a Carta das Nações Unidas. Não vimos uma movimentação do Bloco Capitalista neste sentido, mas vimos o Bloco Socialista a movimentar-se, a desdobrar-se para, de facto, trazer independências para os povos, porque eles compreendiam que todos os povos deviam decidir sobre os seus destinos dentro dos seus próprios estados. Daí que, depois das independências, nós tivemos esta espécie de filiação de grupos libertadores com esses estados socialistas, como a China e hoje a Rússia, que levou de facto aquilo que é a herança da URSS. Isto por quê? Porque o Portugal, no meio a este processo de guerra, entra na NATO e usou-se a NATO de facto para, em parte, inviabilizar as lutas de libertação nacional. Exemplo, em Moçambique, nós tivemos a Operação Nongorde, que foi dirigida pela NATO. Então, era preciso que se compreendesse que, de facto, depois da ascensão à independência, não teríamos boas relações com os Estados ocidentais. E isso foi se verificando pelos modelos políticos que nós assumimos. Assumimos modelos políticos extremamente fechados, mas muito nacionalistas, mas pelo motivo ou pela origem das independências, tínhamos que ser mais nacionalistas, olharmos mais para nós do que para os outros. Mas depois houve necessidade de abrir certos canais diplomáticos que nos permitiram ter relações com os Bretton Woods, como a FMI e o Banco Mundial. E eu creio que por aí começou uma elitização em alguns estados africanos dentro dos partidos. Ou seja, aquilo que Severino Nguyen tanto diz que é dolarização dos estados, é o que aconteceu. E essa dolarização criou elites. E essas elites começaram a criar
umas assimetrias, ou seja, dentro dos próprios partidos começamos a ter diferenças. E essas diferenças foram exploradas pelos ocidentais para, de facto, começar a derrubar esses movimentos e que tornaram-se ou transformaram-se em partidos políticos. Daí que, com o tempo, começou a se verificar uma presença mais notória a nível das oposições. Se nós formos a buscar um exemplo, Moçambique, a própria luta armada, a guerra dos 16 anos, a Renamo supostamente foi ela financiada por vários estados ocidentais. Se formos a pegar aqui África do Sul, Zimbábue, os grupos que lá estavam, brancos do apartheid, eram brancos com filiação ocidental. E eles estavam, de facto, a combater a Frelimo. Ou seja, isto não é de hoje. É algo que está historicamente bem desenhado. Então, depois tivemos isso, a patrocínio de grupos da oposição, grupos de desestabilização. Em Angola nós tivemos o MPLA, que foi usado, a UNITA, de facto, foi usado pelo grupo ocidental para criar movimentos de desestabilização. Então, eu creio que temos uma base histórica, mas que essa base histórica tem o seu fundamento principalmente nas questões ideológicas, para poder, de facto, sustentar essa ideia de estarem a sofrer os partidos libertadores uma perseguição por parte de Estados ocidentais, porque eles, até hoje, nos seus discursos, percebe-se muito a questão nacionalista, a questão do orgulho nacional e também independentista. Ou seja, se nós formos a verificar vários discursos, mesmo do próprio presidente Chávez, o maior orgulho que nós temos como moçambicanos é a independência nacional. E isto fere com aquilo que são os valores ocidentais, porque eles não são tão independentistas como nós. E se formos a ver a nível internacional também, há um crescimento do movimento de direita, porque este movimento de direita valoriza muito essa questão nacionalista. Então, ela vai ganhando mais força, principalmente nesta transformação ou transfiguração da nova ordem internacional. Então, eu creio que, do ponto de vista histórico, ideológico, econômico e político, há sim razões para se afirmar que há essas perseguições. Muito bem, muitíssimo obrigado, caríssimo Malungo. Passamos então a palavra para o magnífico reitor Júlio Gonçalves para discutir em relação a este mesmo tema, que o Presidente da República afirma que é um movimento global em destruir partidos como a Frelimo, que foram libertadores de países africanos. Acredita nesta visão do Presidente da República, mas, para além disso, como é que olha para esta narrativa no sentido de alterar ou não a percepção, tanto da sociedade no geral, como também da sociedade civil e especialmente da juventude que não apenas participou, mas apoia os protestos, especialmente pacíficos. Muito boa noite. Os pontos prévios em 2 ou 3 minutos. Muito obrigado. Primeiro quero saudar os meus colegas aqui, o Dr. Mulungo e o Dr. Já esqueci o seu nome, como é? Pangaia. Pangaia. E logo meu amigo. Também aproveito saudar assim por nos ter convidado, estamos aqui, termos algumas ideias, partilharmos algumas ideias, e ao telespectador que está ali em casa. Boa noite a todos. O meu ponto prévio está relacionado com a intervenção da secretária-geral da Renamo ontem. Há uns elementos muito importantes que eu quero aqui explorar. O primeiro momento é que eu sempre ouço, tenho acompanhado isso, que a Renamo é um partido democrático, é pai da democracia. Se a Renamo é um partido democrático, é o pai da democracia, é implícito que a Renamo cumpra com as normas que ditam a sua organização. Quero dizer, quais são essas normas? As normas são os regulamentos, os estatutos, etc. Então, aqui quero chamar a uma reflexão em conjunto. Eu penso que a secretária-geral
ontem estava bem. Ela estava bem e eu penso que o que pode trazer-lhe alguma consequência e não ser visto isto como uma coisa boa é porque ela reagiu muito tarde. Eu penso que a intervenção que ela fez ontem, se essa intervenção tivesse havido já há bastante tempo, a questão da comunicação, alertando os seus discípulos o que deve se fazer, o que não se deve fazer, eu acredito que a Renamo não estaria no estado que hoje está. Então eu penso que ela saiu bem. Para mim ela saiu bem, explicou muito bem como é que os órgãos funcionam, quem compõe os órgãos da Renamo, etc. Quem toma a decisão, quais são os órgãos deliberativos, etc, etc. Ela saiu bem na fotografia, para mim. Então, eu queria encorajar a ela que essa comunicação que fez ontem não fosse só para ontem, fosse sempre. Ela ser a pessoa muito mais acessível para a comunicação, para o relacionamento com o seu público-alvo, incluindo os seus próprios membros. Esse é o ponto prévio. Relativamente à intervenção de Sua Excelência, o presidente Chapo, acho que ele tirou algumas palavras que eu já tinha pensado no passado. É taxativamente aquilo que ele disse. Não vou tirar nenhuma vírgula e vou provar. Um dos aspectos é as organizações não governamentais. As chamadas organizações não governamentais. Essas organizações não governamentais que estão nos países, vou falar do meu país, não são organizações não governamentais, são partidos que se alegam que são organizações não governamentais, ou sociedade civil, como queiramos dizer. Já acompanhei em vários momentos alguns indivíduos que andam por aí, fazem o seguinte: concorrem para órgãos eleitorais, por exemplo, Secretariado Técnico da Administração Eleitoral ou a Comissão Nacional de Eleições, para vários diferentes níveis. Mas, sob o pretexto de que é da sociedade civil. Note que, paradoxalmente, é suposto que é da sociedade civil, mas realiza atividades duplas. É assessor de alguns partidos políticos, é advogado de outros partidos políticos e ainda quer entrar nos órgãos eleitorais, conflito de interesse. Mas sob o pretexto de que é da sociedade civil ou é de uma organização não governamental. Perguntaríamos: qual é a proveniência dos recursos financeiros que as organizações não governamentais usam? Proveniência. Entretanto, o Ocidente, que o presidente disse, usa aos nacionais, sob o pretexto de que eles estão a financiar serviços sociais, etc., mais ou menos assim, ou a questão da atividade interna da sociedade civil, de uma ONG, etc., 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 mas na sua verdade, e aqueles indivíduos, ao receber aquele dinheiro, devem fazer fé, demonstrar que estão em guerra. Já não é sociedade civil. Lembro-me também num processo eleitoral há alguns anos, em que havíamos recebido um fundo para apoiar o processo eleitoral. E desse fundo, esses países aproximam-se à Comissão Nacional de Eleições e começaram a ditar normas, regras, o que deve ser feito.
Lembro-me que um invejável presidente da Comissão Nacional de Eleições tomou posição e eu acho que são esses elementos, são tão pequenos, mas muito significativos. Esse é um facto. O outro facto, eu aqui percebi que, em algum momento, alguma intervenção do meu colega Dr. Pangai, um amigo, disse que por que, sabendo que esses são prejudiciais, mas damos os processos de exploração de recursos nossos. Não esqueçamos uma coisa. As relações humanas que podem existir entre os homens é só conhecendo na profundidade e que começa a fazer ataques. Isso é assim. E, inicialmente, os indivíduos são bons. Mesmo os nossos cônjuges, no momento quando estava a namorar, nunca demonstrou que ela ou ele tinha um comportamento negativo. Só depois do casamento, começa a ver, aqui o comportamento não é aquele que é. Então, a melhor forma qual é? É divórcio. É divórcio. Por isso que, já agora, há uma norma que deve ser corrigida. A revisão das normas sobre a exploração dos recursos minerais, sobre petróleo, sobre energia elétrica, etc, etc. Então, há um aspecto que foi descoberto. Eu penso que essa forma de pensar é que o homem sempre muda a forma de ser, de estar. Por isso que, por exemplo, o homem tem duas pernas, corre, salta, não cai. Ele é complicado. Assim mesmo, quando ele vem, quando apresenta projetos, apresenta tudo bonito. Nós vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo. E nós não temos recursos humanos, mesmo materiais, técnicos, financeiros. Nós não temos para explorar os recursos que nós temos. Nós temos muitos recursos, mas não temos. Se nós tivéssemos capacidades de explorar esses recursos, ninguém viria aqui. Daí que, nesse momento, existe aquilo que se chama formação acelerada, o ensino técnico profissional em várias áreas. Temos também jovens que estão nos países como a China, como a Coreia, como a Rússia, etc., para se especializar, para conhecer as partes que nos interessam. E eu penso que é um bom caminho assim. E depois há um outro fator. Só um exemplo muito simples. Qual é a relação? Existe boa relação entre... Vou pegar dois países. Existe alguma boa relação entre Estados Unidos da América com a Rússia? Não sei se existe. Mas há aspectos que eles se comunicam. Por exemplo, explorações cósmicas. Ok? Estados Unidos já tentou ir sozinho. Destruiu-se aquilo, não conseguiram chegar. 2, 3, 4 vezes. E tiveram que falar, olha, vamos fazer missões em conjunto. Mas estão a lutar. Então, essa questão de relações entre os Estados tem várias componentes que aí nas relações internacionais vocês já aprenderam, não é? Entretanto, não significa que é como Portugal. Quantos anos nos colonizou? Mas estamos ainda com eles. Devíamos dizer, não queremos mais. Não! Essas são questões políticas e questões de relações bilaterais ou unilaterais, relações entre os Estados. Então privilegiam vários momentos, várias diferenças. Há diferenças, mas o mais importante é não ingerência nos assuntos internos de cada Estado. Respeito. Aí sim. Por isso que alguns embaixadores são despedidos como pessoas não gratas. Porque estão a entrar na política interna. Aconteceu uma situação aqui em Moçambique. Ok? O chefe do Estado estava a dizer uma questão no passado.
há uns 2, 3, 4 anos. Um diplomata rejeita aquilo, diz que não é assim. A pergunta que eu fiz foi, não vou dizer qual país, mas sabem todos. A pergunta que eu fiz foi, nós, moçambicanos, nós temos uma representação lá, embaixada lá, no país dele. O presidente, se ele dizer uma coisa, o nosso embaixador há de falar sobre isso, há de desmentir, há de dramatizar. Perdão? Há de dramatizar? Não. Então, aquele indivíduo não ficou muito tempo. Foi considerado homem não ingrato. Então, são esses aspectos que eu digo que é para questão de respeito, integridade, etc. E não ingerência nos assuntos internos. Isso é que deve prevalecer entre os Estados, pequenos ou grandes. Muito bem, muitíssimo obrigado por esse mérito. Só gostava de pedir apenas 2 minutos para o magnífico reitor responder de forma insistente nesta pergunta. Acredita que esta narrativa do Presidente da República é capaz de interferir na percepção dos jovens que participaram ou apoiam os protestos? Sim, tem que mudar o comportamento, porque só para perceber como é que foi esse tem que ser um outro tema. Como é que foram organizadas essas manifestações? Essas manifestações tinham sido planificadas há muito tempo. Só que não havia como chegar o dia, como começar. O think não havia. Mas essas questões tinham sido organizadas. Tinham sido organizadas, orquestradas, etc. Então, isso é uma chamada de atenção que, olha, jovens, principalmente aos jovens a que ele se dirigia, o presidente, que vocês não fiquem enganados. Por quê? Porque há uma história muito recente aqui na Líbia que jovens estão a sofrer. Porque foram dramatizados, foram enganados de que aquele Estado, aquele governo não funcionava. Acredita que os jovens moçambicanos que participaram das manifestações foram enganados para poder tentar derrubar o Partido Frelimo? Foram enganados, sim. Alguns foram inocentemente. E veja só, não só jovens, nós, como que nós podíamos passar na estrada? Não éramos obrigados a colocar uma vinheta ali no carro? Não era uma obrigação? Até eu digo uma coisa, durante o momento da Covid-19, a Covid-19 foi um dos melhores momentos do que as manifestações. Por quê? Porque a Covid-19 bastava você arranjar-se, pôr máscara, não é? Com o seu álcool. Pronto, você podia movimentar-se onde quisesse, chegava lá, lavava as mãos. Não era imprevisível. As manifestações eram imprevisíveis. Tu saías de onde saías de casa, por exemplo, chegavas num sítio, mandavam descer do carro, regar água, uma campa de uma pessoa, de uma pessoa viva, de um dirigente. Foram momentos muito terríveis. Entretanto, para mim, eu, por exemplo, eu não fui à minha vontade para fazer isso. Fui obrigado, tudo que eu fiz durante o período das manifestações. Então, era uma imposição. Significa que, imagine se um dia alguém esteja no poder. Será imposição, será um Pinochet. É o que eu penso, minha forma de pensar. Muitíssimo obrigado. Sim, é o seguinte, em 2 minutos, por favor. um discurso desta natureza é negar as preocupações da sociedade. Dizer que é a mão externa, entre aspas, que é o Ocidente que está, neste momento, a financiar as manifestações. É o Ocidente que está, neste momento, com um projeto de poder remover os partidos de libertação nacional nos países africanos. Isso é uma forma de não reconhecer a inutilidade desses governos, a falta de competência desses governos de garantir que, em pleno século XXI, ainda a fome esteja na agenda. As pessoas esfomeadas, quando saem à rua, estão a ser movidas pelo Ocidente. As pessoas que dia após dia os seus familiares estão sendo sequestradas,
em que o Estado não consegue garantir a segurança do próprio cidadão, quando sai para reivindicar isso, está a ser movido pelo Ocidente. Quando os jovens, maioritariamente formados, não conseguem emprego e vão à rua para poder reivindicar o emprego, estão a ser movidos pelo Ocidente. Quando as políticas de gestão educativas são pétricas, são pífias, que não trazem valor acrescentado da cognição dos moçambicanos, e os moçambicanos saem à rua para poder pedir a inversão dessas políticas pétricas, dessas políticas de gestão educativa pífias, estão a ser movidos pelo Ocidente. É mão externa isto. Isto é uma forma de poder negar de ser auditado pela sociedade moçambicana. A sociedade moçambicana, quando sai à rua, está a exigir que se apague no nosso mapa a fome, se apague o registro de mortes por uma simples malária. É isso que deveria estar na consciência de todo moçambicano, de não buscar culpados de fora com relação aos levantamentos que o país tem estado a sofrer. Há um ditado que diz: não há como um feiticeiro entrar dentro da casa sem que a família desta casa abra a porta para isso acontecer. Estamos a dizer agora as próprias eleições. O governo vai a esse Ocidente pedir financiamento para as eleições que, ano após ano, é o próprio governo que ganha as eleições. Quem financia essas eleições é o tal Ocidente que se diz hoje estar a movimentar a oposição para derrubar este governo. Onde está a lógica disto? Estamos a ver hoje, aí nesses países ocidentais, a pedir bolsas de estudo dos moçambicanos para irem ser formados nesses países onde está-se a dizer que estão a formar a oposição para poder destruir esse governo. Não há uma... Quer dizer, isso cabe na cabeça de alguém mesmo. Se você está a pegar os moçambicanos para irem ser formatados com esse Ocidente, que você diz que é esse Ocidente que está a criar condições de poder remover esse partido, mas você pega pessoas para serem formadas com essas pessoas, onde está a lógica disto? Não existe lógica nenhuma. Essa é uma questão de querer fugir à responsabilidade de resolver os problemas que a sociedade, neste momento, acredita que podiam ser resolvidas se tivéssemos um governo competente. Hoje não estaríamos a falar a questão da fome. Num país onde temos Vale do Zambeze, onde temos aqui a barragem de Curumara com tanta terra fértil ali, onde temos aqui no Vale de Limpopo, todas essas terras ali, e por conseguinte não se consegue produzir alimentos para garantir a segurança alimentar no país. E as pessoas, quando reclamam, dizem que estão sendo movimentadas, estão sendo financiadas para poder dirigir. É para o povo ficar calado, morrendo de fome. É para o povo ficar calado a ser transportado em esses tratores que está a implementar nas zonas rurais. Onde está o orgulho do governo de transportar a sua população em tratores? Onde está o orgulho do governo a poder vestir a sua população com roupa de calamidade, roupa usada, que vai buscar no Ocidente, na lixeira do Ocidente, para vestir o seu próprio povo? E é isso que as pessoas devem continuar caladas e não poder reivindicar. É essa a questão que está-se a dizer. E depois vai se dizer que o problema é do Ocidente. No entanto, é o tal Ocidente que são patrões. Hoje está-se a reclamar a questão da USAID, que retirou o seu investimento. Já há projetos que não podem avançar. O patrão tirou e agora está a dizer que esse patrão é que está a financiar coisas. Sinceramente, isso é uma ofensa ao próprio Ocidente. É ingratidão do governo moçambicano. Não, eu não digo isso porque eu apoio o Ocidente. Eu não apoio em nenhum momento as políticas, mas sabe-se que é esse o Ocidente que é o patronato do governo atual. É esse o Ocidente que influencia a este governo para poder trazer essas políticas
preparou essas mesmas pessoas que hoje dizem, é um discurso que vem para consumir o nível nacional, mas na verdade lá eles sabem que o Ocidente é o patrão deste país. É o patrão deste país e está a ofender a este patrão. Muito bem, muitíssimo obrigado, caríssimo professor Pangaia. Continuo mesmo consigo para fazer a introdução da discussão em relação ao segundo tema. Falamos sobre as manifestações, que foi algo que o Presidente da República citou no seu discurso. Agora falamos sobre Venâncio Mondlane e o seu partido que ele deseja nomear como Ana Malala. O recurso submetido por ele, caríssimos telespectadores, ao Conselho Constitucional, alegando atraso na aprovação do seu partido, foi rejeitado pelo CC, alegadamente porque não havia nenhum objeto a ser então apreciado, visto que o prazo, segundo o Conselho Constitucional, para aprovação do seu partido ainda não havia expirado. Caríssimo professor Pangaia, o silêncio institucional do Ministério da Justiça até este momento, o Ministério, que é a entidade responsável por este processo, revela ou não um bloqueio político? Olha, indo já pelo tema anterior, se temos um discurso que se diz de que está a se organizar a sociedade moçambicana, o Ocidente está a organizar a sociedade moçambicana para poder destruir, para poder remover os partidos de liberação nacional, neste caso particularmente no nosso país, a Frelimo. Neste caso vimos quem despertou a sociedade moçambicana das civícias que ela está a passar, através dos lives do Venâncio Mondlane. E que a população, depois de ser despertada, isso saiu à rua. O que espera com relação ao partido que esse mesmo Venâncio Mondlane está a querer fazer aprovar, fazendo uma dissertação com esse discurso de que alguns moçambicanos estão sendo movidos para destruir coisas. Quem anunciava as manifestações era Venâncio Mondlane. E os manifestantes hoje são atribuídos como sendo aqueles que foram mobilizados pelo Venâncio Mondlane. Até que medida em que o governo moçambicano vai aceitar que o partido de Venâncio Mondlane ele seja aprovado? Indo pelo esse discurso. Porque por esse discurso, quem são os que estavam, por exemplo, movidos nas manifestações? Quem são os que dia após dia têm estado a reclamar problemas da fome? Estão a reclamar problemas da pobreza. O país, neste momento, tem uma taxa de 62,8% da população a viver na pobreza, em níveis mais baixos que nós temos. Outros indicam que cerca de 65% da população moçambicana estão numa pobreza multidimensional. E quando as pessoas vêm reivindicar e formam movimentos políticos para poderem também encontrar um espaço alternativo para a governação deste país, diz que não, aquele partido ali ou aqueles senhores ali vêm movidos pelo Ocidente. Então, não resta dúvida aqui de que dificilmente, o partido de Venâncio Mondlane vai ser aprovado. Lembra-se que quando Venâncio Mondlane ele meteu a sua candidatura como presidente e colocou o CAD para suportar a sua candidatura, o Venâncio Mondlane foi imediato, não levou muito tempo para ser aprovado. Acredito que aquela aprovação da candidatura de Venâncio Mondlane foi um deslize, não se conhecia exatamente o performance de Venâncio Mondlane. Então, o Venâncio Mondlane despertou a governação atual de que ele tinha uma performance que não deveria ter sido até aprovada, não deveria ter sido aprovada a candidatura dele. Quando ele, depois da aprovação, começou a ir às províncias e as multidões que cercavam, que iam nele, foi então que se reveu a aprovação da CAD e reprovou CAD, quando não se explicou claramente com relação àquilo que foram as transgressões que CAD tinha para, na última hora, ser rejeitada de concorrer às eleições gerais de 2024. Então,
acredito que não há como Venâncio Mondlane fazer passar o partido dele. E nem ele, provavelmente, não acredito também que será capaz de poder voltar a candidatura dele venha a ser aceite para poder concorrer às próximas eleições. Tudo que está sendo feito aqui é uma preparação de esteira para colocar Venâncio Mondlane inelegível e fazer com que qualquer organização que ele estiver a liderar esteja fora da corrida. Dificilmente vai se acontecer. De acordo com os contextos e, sobretudo, desse último pronunciamento. Pode-se dizer, neste caso, que parte desses moçambicanos que podem estar a ser ditos de que estão a ser movidos pelo... Pode ser os dirigentes das manifestações que ocorreram, para além de outras situações. Então, como é que você espera que o partido de Venâncio Mondlane ele seja aprovado? Dificilmente. Muito bem, muitíssimo obrigado, caríssimo professor Pangai. Passamos então para o caríssimo Alves Molungo. Diante deste possível entrave político, até que ponto o Venâncio Mondlane é uma alternativa real no sistema político moçambicano? Bem, eu creio que parece que não, mas o Venâncio Mondlane tem estratégias bem desenhadas e a propaganda que o Venâncio faz é de uma selvagice, se existe esse termo, é de outro nível. Digo isso porque é que o Venâncio, até no processo de formalização do seu partido, ele consegue capitalizar todo o processo ao seu favor. Ou seja, ele faz com que o Ana Malala não seja esquecido pelas pessoas, porque cria sempre algum jogo de cintura para que isto esteja sempre na boca do povo moçambicano e principalmente seja tema de debate. E isso é muito importante para um político estar sempre nos ouvidos das pessoas, nas conversas de café e também nos debates em canais televisivos e outros fóruns, porque isto revitaliza ou faz manutenção da permanência desta figura no plano político nacional, até que de facto cheguemos um dia às eleições, ou seja, está a fazer o seu papel. Por quê? Uma submissão de dia 9 de junho, que por sinal tem 60 dias para ser respondida, até hoje não vejo nenhum espaço para que fosse ao Conselho Constitucional sobre o objeto de ter a data já expirada. Ou seja, o Venâncio Mondlane está a fazer aqui um grande jogo. O grande jogo é fazer com que o Conselho Constitucional, de facto, faça o que fez, que é rejeitar o processo. Isto volta ao Ministério, mas neste volta ao processo, volta ao Ministério, o Ministro responde que o processo está em boa parte já respondida, que só faltam pequenos detalhes para poder, de facto, chamar a equipe de Venâncio Mondlane e dar a resposta definitiva. Isto traz esta Ana Malala à praça de debate. E isto cria mais pressão para os órgãos decisivos neste processo todo. E o que nós poderemos ter, qualquer tipo de resultado que há de virar do Ministério da Justiça, sempre será pontos positivos para o Venâncio Mondlane. E já me explico. Se for excluído esta formalização do partido, o resultado será a perseguição política à figura de Venâncio Mondlane e principalmente a ideia de formalização de um grupo político para as próximas eleições. Se for formalizado, significa que colocaram mão à consciência, então decidiram de facto que devia avançar. Mas é uma areia nos olhos, temos que ter mais atenção ainda, porque pode haver um plano obscuro. Então, o que se faz nestes processos, e principalmente o pensamento de Venâncio e sua equipe, eu creio que é algo de se invejar em termos de propaganda, em termos de marketing. Eles estão a demonstrar um marketing que em Moçambique nunca antes foi explorado. Então, é preciso, numa primeira fase, olhar isto na vertente de marketing. O Venâncio Mondlane está a fazer um bom marketing, está a conseguir, de facto, fazer com que isto não desapareça da praça, o nome dele não perca, de facto,
o mediatismo que tem. O outro, porém, é a própria questão de inutilização ou também criação de um ambiente de perda de legitimidade cada vez mais notória das próprias instituições judiciais do Estado. Este jogo que o Venâncio faz é para descredibilizar as instituições judiciais. Quando ele leva este processo ao Conselho Constitucional, já se esperava que o Conselho Constitucional pudesse agir nesses termos. E agindo nesses termos, o que advirá numa live ou de uma notícia escrita por parte da equipe de Venâncio Mondlane é que, de facto, não são credíveis as nossas instituições. É por isso que não têm capacidade de impor uma determinada decisão, porque não temos divisão de poderes ou porque são submissas ao Presidente da República. Então, se isto também for ao Ministério da Justiça, seja qual for a resposta que o Ministro deva dar a este processo, o Ministro Sais, significa que, de facto, ele também é submisso, não tem autonomia própria para poder decidir em processos judiciais do género. Então, eu creio que é preciso ter muita atenção aos processos do Venâncio e seu grupo, porque eles fazem não só um jogo judicial, mas também um jogo político extremamente elevado sob o ponto de vista de marketing e sob o ponto de vista também de garantir a sua permanência no mercado político. Porque a continuarmos assim, processos atrás de processos, audições na Procuradoria-Geral da República, isto engrandece a imagem do Venâncio. Porque o sentimento popular é de vitimização ao Venâncio, mas também é de comoção com aquele que está sendo perseguido porque supostamente é visto como salvador do povo moçambicano. Então, quando é assim, você eleva a imagem daquela figura, o coloca num patamar em que as pessoas não estão por ele por causa dos seus ideais. Se eu perguntar às pessoas, se calhar fazemos um inquérito, perguntar quais são os ideais do Venâncio Mondlane, é capaz das pessoas não responderem, porque não sabem quais são como tal. Elas devem existir. Mas se nós perguntarmos do ponto de vista de comoção, o discurso dele chega até onde? Até aí sim as pessoas vão nos dar uma resposta. É alguém que se preocupa com o povo, é alguém que está sendo perseguido pelo governo do dia. Então por aí nós começamos a perceber que esta forma como se desdobra o sistema político nacional, principalmente o sistema judicial, tem beneficiado muito o próprio Venâncio Mondlane. E ele, como não é um político distraído também, tem desenhado uma estratégia de marketing que o coloca de facto na ribalta e capitaliza muito este processo todo que ele está mergulhado nele. O que os outros partidos deveriam aprender de Venâncio Mondlane e possivelmente também os novos atores que estão por surgir? Bem, eu vejo também um fenômeno muito importante na praça política, falando em outros partidos. Nós temos o Podemos. O Podemos esteve, por exemplo, ontem ou antes de ontem, na Praça dos Combatentes, Foi mesmo ontem. a dialogar com os condutores. Esta é uma forma nova de fazer política, ou seja, é um partido que demonstra que tem também uma comoção com aquilo que são os problemas sociais. E se nós formos a visitar aquilo que é o comportamento do Podemos na Assembleia da República, é extremamente diferente daquilo que foi o comportamento da Renamo como oposição e também do MDM. Ou seja, a cada pacote que a Frelimo apresenta, eles não estão contra, mas estão a favor de uma aprovação sob o ponto de vista de melhorar aquele pacote em termos de debate. Então, é um outro tipo de posicionamento que nós temos na praça. E é de salutar, isto demonstra que é um desenvolvimento em termos de pensamento político. Então, se esses partidos têm a capacidade de fazer algo próximo ao que Venâncio Mondlane faz, eu creio que é muito difícil, porque o populismo é sempre reservado a uma figura apenas em cada Estado. Em cada país nós temos que ter alguém que é populista, alguém que consegue, de facto, arrastar um determinado tipo de grupo. E isso... se nós formos a visitar vários países, por exemplo, a África do Sul, você tem uma Lema, então não tem outra figura. Nos Estados Unidos da América, hoje você tem o Elon Musk, não tem outra figura. Não, eu creio que é sempre reservado uma figura, mas em termos comportamentais, se nós usamos o Podemos como modelo de comportamento desviante naquilo que é a natureza de oposições em Moçambique, creio que estamos a registrar um determinado tipo de avanço. Ou seja, eles vão ao campo, preocupam-se com aquilo que são os problemas sociais e isso pode garantir, de facto, uma manutenção do Podemos. Não digo com tanta firmeza, por causa de alguns
de algum histórico que podemos ter a nível da praça política, mas pode, de facto, no final do dia, traduzir-se em algum ganho. Muito bem, muitíssimo obrigado. Magnífico reitor, se o partido de Venâncio Mondlane atuasse de forma informal, sem reconhecimento legal, isso agravaria a tensão política? Bom, eu não sei se seria correto pôr a funcionar uma coisa que não é legal. Tendo em conta que, como partido, como cidadão, qualquer outro cidadão, penso que gostaria de estar numa casa uma casa construída com fundações, não é assim? Com teto. Então, uma instituição não aprovada, eu penso que não recomendaria, não é? Não recomendaria. Agora, eu, na minha fraca análise, é que o processo do engenheiro Venâncio de legalização desse tal partido não é um problema. Por isso o Conselho Constitucional viu que não há nada aqui para analisar. É porque o processo está a andar. Agora, uma questão que eu acho que é um pouco errado é pensar que o tratamento dos processos devem ser de forma diferenciada. Porque eu sou Júlio Gonçalves, então o meu processo tem que ser assim. Ou porque esse é João, então o processo tem que ser assim. Há passos, há momentos. Eu vi nas redes sociais uma troca de correspondência ali nas redes sociais, que o Ministério pedia isto, queria aquilo, etc. Estive num conselho do ensino superior no passado. Uma instituição queria formalizar, queria criar uma pessoa coletiva, queria criar uma instituição de ensino superior e tinha atribuído um nome que não é que não tem nada a ver com política. Entretanto, nessa altura havia uma instituição que se chamava Administração Pública, Instituto Superior de Administração Pública, ISAP. E aquela instituição também começava assim, Instituto Superior de Administração Pública, não sei o quê. O Conselho do Ensino Superior, estamos a falar em 2009. E lembro-me que era ministro nessa altura e que era presidente. Era Sua Excelência Aires Ali, ministro da Educação e Cultura. Só pela designação, o Conselho do Ensino Superior, Conselho do Ensino Superior recomendou aos proponentes para mudar o nome. Porque poderia haver confusão. Veja só, são instituições de ensino. Não tem nada a ver com política, não tem nada a ver com insulto, não tem nada a ver com inveja, não tem nada. Não tem nada. Mas por quê? O entendimento do grupo acadêmico era que, de facto, podiam ter razão. Foram trocar o nome. Trocaram o nome, submeteram, a instituição foi aprovada. Então, eu penso que o problema aqui é que nós queremos problematizar, politizar coisas que não têm nada a ver. Já vi no passado, lá na minha zona, lá em Nipepe, os pais levaram uma criança para o recenseamento. E, naquela altura, as crianças nasciam, só eram recenseadas, não iam logo no registro, esperava até chegar o momento de recenseamento. Chegar o momento de recenseamento geral da população, levar a criança com os seus 1 ou 2 anos, dependia da idade.
E chegar o recenseador, perguntar como se chama esta criança, qual é o nome que tem. Diziam um nome. Disse que não, esse nome não é recomendável. Por exemplo, miséria. Em Nipepe você não há de apanhar ninguém chamado de miséria. Ok? Então, miséria. Não, esse nome, a palavra miséria não coaduna bem. Senão estamos a maldiçoar logo a partida. Podemos dar outro nome. Pensa lá outro nome. Vamos lá ir na esquina ali pensar outros nomes. Se tiver dificuldades, venha para cá, nós vamos ajudar a dar nome à criança. Não era problema. Por que que hoje, para um nome tem que ser problema quando se recomenda que esse nome não, por exemplo, não vejo nenhum problema. Então eu penso que o Conselho Constitucional agiu bem, porque na verdade não há nenhum problema e o processo está dentro dos parâmetros legais de observação. Depois vão dar resposta. Eu penso que a equipe que assessora o engenheiro deve ter um pouco de calma, esperar receber para reagir. Agora, é aquela história de começar a correr, dizer hoje eu vou comer galinha, hoje eu vou comer galinha, quando a galinha ainda está a voar. Isso não se faz, né? Muito bem. Silva, é o seguinte... Em 2 minutos. Sim, há prazos de qualquer tipo de atividade, existem prazos. Aliás, a administração pública, igualmente, ela coloca prazos para que ela responda a alguma petição. Então, quando esse prazo extrapola, é preciso que o cidadão, conhecendo o seu direito, reclame. E neste caso, Venâncio Mondlane reclamou junto do Conselho Constitucional. O Conselho Constitucional... Mas eu acho que não podia reclamar pelo Conselho Constitucional, porque o documento ele submeteu no Constituição. É um recurso que submeteu. Por que a administração pública exige ao cidadão o cumprimento dos prazos e a própria administração não cumpre? Onde está a lógica disso? Então, quando o Venâncio Mondlane faz isso, é aquilo que eu estava a dizer aqui, de ter metido o recurso ao Conselho Constitucional, ele já sabia, provavelmente, a resposta que o Conselho Constitucional ia dar, que era uma negação da petição dele. E, neste caso, começa a entrar novamente essa pontuação dele de que as instituições judiciais, elas são partidarizadas. Então, é que os nossos governantes não estão a compreender as armadilhas que Venâncio Mondlane está a dando. Paulatinamente, as nossas instituições estão cada vez mais a despir da máscara que tem da partidarização. Então, deixe-me lá terminar. Mas eu quando estava a falar... Desculpa, doutor Pangai, desculpa. É que você está a monopolizar a coisa. Não, mas quando estava a falar eu parei. Espera, tá bom. É o seguinte, doutor Pangai, você é professor. Ajuda aquele que está lá. Que você, como professor, não vai permitir que, depois de você avaliar um estudante, ele tenha negativa. Diga aquele nosso telespectador. Que ele tenha negativa. Que depois de ter uma negativa, ele não venha ter consigo. Vai ter com o reitor. Diga aquele que não vai fazer isso. Posso falar? Eu também não É o seguinte, o que está claro aqui é que há um prazo que a própria administração pública deveria ter respeitado. Não respeitou. E se pediu a resposta, continuou ainda silêncio. O que devia fazer Venâncio Mondlane? Era de subir à instância superior. É subir à instância superior. Não. Se o estudante reclama em mim e eu não dou uma resposta que lhe convença, ele está livre de poder subir à direção pedagógica para poder reclamar. A resposta que obteve não lhe convenceu e não volta mais para esse lugar. Ele tem que subir. Foi o que o Venâncio fez. E nesse caso, o Conselho Constitucional, no lugar de poder pedir esclarecimento àquela instância, o porquê de não cumprir com os prazos,
acabou, portanto, respondendo de uma maneira dessa. Logo, começa-se a meter essa ideia de que as nossas instituições judiciais são partidarizadas. Não é porque Venâncio Mondlane não sabe, quando ele mete recursos aqui, ele já conhece que resposta vão dar. Não vão dar provimento a isso, mas a sociedade, pelo menos, vai perceber o quão essas instituições estão alencadas ao poder. Então, é essa questão que devia se pensar. É muita pena o que está-se a oferecer pontuação. E não há dúvidas também, quando aparecem esses discursos de que está-se a lutar para remover o poder, para remover o Partido Frelimo. Obviamente, quem é que neste momento está em frente das maiores reivindicações neste país? Quem é que neste momento está a poder trazer argumentos das falcatruas relacionadas com a fome no país, com a pobreza no país? Dia após dia, Venâncio Mondlane vem abrindo as mentes à sociedade sobre as receitas que este país devia ter ou tem e que não estão devidamente encaminhadas para terminar, para resolver os problemas essenciais deste país. Ele que está em frente disso. Quando se fala, por exemplo, de Podemos até agora, eu não sei onde se busca a pontuação de Podemos. O que Podemos até agora terá feito em termos de benefício que está lá? Que lei Podemos conseguiu fazer passar na Assembleia que vai trazer valor acrescentado no nosso país? O próprio Podemos, que foi dado assentos no Parlamento, quando e onde foi agradecer o seu eleitorado pela pontuação que teve? Nenhum. Ingratidão pura simplesmente. Então, pontuar Podemos neste momento, eu acho que não é momento. Ainda, para mim, não vi algo especial que Podemos, eventualmente, teria feito em benefício dessa sociedade. O fato de ir lá entrevistar os chapeiros, aquilo é um teatro, para mim, constituiu um teatro pura simplesmente, para ver que alguma coisa. Um primeiro momento de poder reconhecer que quem colocou Podemos na Assembleia da República, ou se ele acredita que foi o povo, então que, no mínimo, saísse para as províncias, ir agradecer os assentos que obteve na Assembleia da República. Porque já não fez isso até agora. Eu não vi nenhuma província ir agradecer à sociedade a pontuação que deu o seu partido para chegar na Assembleia da República. Agora, essa ação que... Então, é importante, eu sempre disse que, olha, nós neste momento precisamos de efetivamente ter partidos que vão representar a sociedade moçambicana. Nós não temos partidos, temos grupos de amigos que se unem para poder conseguir obter o bolo do erário público e se alimentar as suas próprias barrigas. Porque se nós tivéssemos efetivamente partidos que estivessem a defender a sociedade moçambicana, não permitiria, por exemplo, o genocídio que está acontecendo na cidade de Moatize através da poluição. Onde estão os partidos políticos que estão a assistir a população de Moatize a inalar carvão dia após dia? Há semanas eu estive em Moatize. Olha, você vê as senhoras que geralmente elas lavam roupa. As mãos parece que colocaram luvas pretas. Porque quando elas vão lavando roupa, dificilmente conseguem retirar o carvão. E as mãos estão elas pretas. Verifiquem bem, a maior parte das senhoras que estão na cidade de Moatize, aquelas que lavam a roupa sem o uso da máquina de lavar roupa, maioritariamente as mãos estão parecendo que colocaram luvas. Tudo isso no olhar dos tais partidos políticos. Ninguém reivindica para poder proteger aquela sociedade. Muito bem. Olha, fiquei na cidade de Moatize 3 dias. Olha, em cada momento, porque o cemitério está mesmo no centro, em cada momento as pessoas estão a ser enterradas naquele cemitério. Mas ninguém procura saber qual é a razão daquelas mortes. A cidade de Moatize não é grande para poder estar a albergar mortes, tantos enterros diários que estão a ocorrer na cidade de Moatize. Mas esses partidos estão aonde? As televisões mostraram
o quão está a poluição provindo das mineradoras que está acontecendo na cidade de Moatize. Mas nenhum sequer está a poder ir para ali para poder ir defender aquela sociedade. E hoje temos aquelas mortes todas. Nenhum partido, dito partido, que está a reivindicar aquelas mortes, que está a poder pegar o governo para poder dizer o que está a fazer para que... Porque não há como a coabitação da extração do carvão e a cidade de Moatize. Não existe como. Você chega em Moatize e encontra montanhas de carvão que, ao soprar, está a transportar a poeira. E isso é sabido e conhecido por esse governo. E é sabido e conhecido por esses ditos partidos que estão a dizer que alguma coisa estão a fazer. Estão a fazer o quê? Estão a defender a quem, na verdade? Obrigado, Sr. Pangai. Continuo mesmo consigo, mas desta vez para falarmos em relação ao terceiro tema, que empresários pedem retoma de escolta militar em Cabo Delgado. Esta Confederação das Associações Económicas de Moçambique, falamos da CTA, solicita ao governo escolta militar e policiamento nas zonas de Cabo Delgado, principais corredores e multinacionais devido à instabilidade social. Professor Pangaia, a pergunta que possivelmente será a única a ser colocada em relação a este tema é: o Estado deve atender a estas exigências? Olha, deve sim, e não só Cabo Delgado. A insegurança está em todo o território nacional. Que o atual governo não está a conseguir garantir a segurança do cidadão. Quantas vezes estamos a ver o cidadão, mesmo em outra cidade, a ser baleado em plena luz do dia? Quantas vezes estamos a ver, neste momento, pessoas sequestradas? A exigência da segurança é ao nível nacional. O governo tem que garantir a segurança do cidadão, a circulação livre do cidadão e de pessoas e bens. Essa é a tarefa do Estado. Não precisava de poder esperar que seja a sociedade a poder exigir isso. Aliás, esse faz parte do rol, da missão, das atribuições do governo do dia. E quando se chega até a altura de ser cobrado que garanta a segurança, significa isso que alguma coisa não está bem. Por que o cidadão tem que pedir? Porque essa questão aqui é o dever daquele que se diz estar a governar o país. Quem está a governar o país deve garantir a defesa e segurança do país. Não tem que esperar que o cidadão venha a... E efetivamente, se eles dizem, estão a dizer, nós temos estado a ver... O ponto prévio que eu estava a falar aqui, de jovens que estavam a ser enterrados, não é? Que tombaram em frente do combate. Então, é legítima essa exigência. É legítimo que esses empresários, não só empresários, o cidadão comum igualmente se sente inseguro hoje. Não sabe se saiu do serviço para casa, se volta para casa ou não. Temos entes queridos que estão neste momento desaparecidos. Praticamente são entes queridos porque não se sabe qual é a coisa. E ninguém quer esclarecer essa questão. Está-se a falar agora do Vidano Cigano, que desapareceu não sei lá tanto tempo. Não se conhece em que canto o Vidano Cigano está neste momento. Mas temos um país onde há responsáveis pela defesa e segurança do cidadão. Este país não se conhece. E muitos outros desapareceram e não há esclarecimento sobre isso. É daí que depois vai-se aparecer, dizer que as pessoas quando reclamam é porque estão a ser investidas pelo Ocidente. As pessoas não podem reclamar isto. As pessoas não podem dizer que estamos a morrer de fome, queremos comida. E quando assim faz, você está a ser municiado pelo Ocidente. Infelizmente. Se efetivamente chegou-se de ver que o Ocidente está por detrás dessa situação, então por que estão... Volto ainda àquela questão. Por que estão a oferecer recursos a esses indivíduos que estão a criar situações de poder destruir? Os recursos que foram entregues são oferta. Estamos a dizer agora que a Mosal, em 2024,
lucrou 2,5 mil milhões de dólares. Não deu nenhuma 500 ao povo moçambicano. Não houve nenhum dividendo. Como? Por quê? Mas, no entanto, estamos a ver aqui que nesse mesmo país, as empresas nacionais que passaram também nesse processo das manifestações deram dividendos ao governo. Mas a Mozart não deu. Uma das justificativas foi de que somou vários prejuízos por causa das manifestações. E as empresas nacionais não sofreram prejuízos. Por que respeitaram o seu direito de poder pagar os dividendos? Esses podiam coisa. E veja só que daquilo que foi, como disse no meu ponto prévio, daquilo que foram as contribuições de 12 mil, quase 13 mil milhões, 7 mil milhões foram da HCB, dividido por outros. Quer dizer, a nossa empresa que está contribuindo mais em relação às multinacionais, que, pelos vistos, estão a tirar cada vez mais os nossos recursos aqui. E são esses mesmos, minha volta diz que estão a poder financiar as manifestações, estão a financiar a destituição do partido no poder. Muito bem, muitíssimo obrigado. Caríssimo Mulungu, parece que este pedido empresarial reforça a ideia ou a sensação de que há insegurança nacional. O governo deve atender a estas exigências? Eu creio que sim, mas com algumas reservas, porque se formos a olhar atentamente para Cabo Delgado, nós temos essa instabilidade e essa insegurança, mas isto demonstra que haverá uma crescente abertura de negócio clandestino lá. Digo a crescente abertura de negócio clandestino porque cada vez mais que vai se garantindo uma segurança por via as forças de defesa e segurança a bens e serviços da classe empresarial, isto sempre vai despoletar essa ideia por parte desse suposto grupo insurgente ou dos terroristas de que transporta-se de facto produtos de alta qualidade. E, então isto vai muitas das vezes colocar exposto as nossas forças de defesa e segurança sobre qualquer tipo de ataque, mas não só aos civis que estarão nessas caravanas, mas também aos seus produtos. Eu sou da opinião de que devia-se criar dispositivos de segurança às rotas onde transitam estes bens e serviços, mas também a locais onde foi alocada a população que de facto deslocou-se dessas zonas onde há altamente verificação de ataques por parte de insurgentes. Devia-se criar altos cinturões de segurança para garantir que, de facto, esse movimento flua com alguma segurança. Mas também, no meio deste processo, chegam-nos informações de Cabo Delgado de que alguns funcionários também das multinacionais que lá se encontram, para poder se movimentar, precisam de facto dessas escoltas. E não tendo essas escoltas, são sequestrados. Ou seja, não é só em Maputo que temos verificado essa questão de sequestros, em Cabo Delgado também tem. Então, deve-se verificar essa ideia de essa insurgência pode estar a se transformar também numa vertente de surgimento de pessoas que queiram capitalizar essas fragilidades que o Estado apresenta naquele ponto do país para poder ganhar algum dinheiro. Porque quando nós temos, de facto, pessoas que trabalham para as multinacionais a serem sequestradas e a cobrarem dinheiro para o seu resgate, isto demonstra que há uma fragilidade em termos de segurança naquele ponto do país. E é muito elevada, mais do que se pensa. Então, eu creio que o mais favorável são esses cinturões de segurança para permitir com que haja uma circulação. Agora, escoltar os bens e serviços como tal, exclusivamente, eu creio que não seja uma decisão muito propícia para, de facto, trazer segurança, mas trazer uma boa margem de segurança a um espaço territorial considerável. Isso não só iria garantir
para os bens e serviços, mas para as populações que deslocaram. Agora, há um ponto que o Dr. Pangai está a tocar aqui, que é a questão das contribuições das multinacionais. Eu creio que esse ponto tem o seu maior problema, que é de facto a questão de Moçambique ter, numa primeira fase contratual com essas multinacionais, ter as colocado em zonas francas. Zonas francas são zonas isentas a qualquer cobrança aduaneira. E este processo, numa primeira fase, visava convidar as multinacionais para investir em Moçambique. Mas hoje, Moçambique tem vários recursos que são necessários, principalmente para esta transformação que se verifica a nível internacional. Já não há essa grande necessidade de colocar essas multinacionais em zonas francas. Daí que ouvimos o discurso do chefe do Estado a falar em reabertura dos contratos para fazer uma verificação e possivelmente renegociar alguns termos contratuais. E um dos termos que eu, se calhar, gostava que fosse efetivado é a questão delas passarem a pagar imposto. Seria mais